eu tô acostumado a ir para lugares que eu falo a língua, né? Já que eu já tô meio que embolado em 4 línguas aí. Então, na França, ou na Espanha, ou na Irlanda, ou Reino Unido, Estados Unidos, México, Brasil. São línguas que eu meio que domino. Então, né? Espanhol eu não domino, mas se vira, né? Portunhol, toma aí. La língua de fora. La língua de fora. Então você está acostumado a falar com as pessoas, tem aquele mínimo de comunicação básica, normal e tal. E aí quando eu fui para a Alemanha e falei, caramba, eu não falo nada de alemão, eu não faço ideia de como eles falam, é muito confuso. E aí quando eu cheguei lá, a primeira coisa, eu já fiquei meio assim, caramba, o que é que eu falo? Daí pensei, né, vamos aprender o básico, né? Falar oi e tchau. O resto não dá. Oi, né, tipo hello. É tipo um hello, mas com a hello. E o obrigado você fala danken. Ou dankeschön, que é muito obrigado. Acabou. Não consigo falar mais nada. Qualquer outra frase que você procura, tipo até desculpa, com licença, qualquer coisa assim. Até o tipo tchau, eu não sei como é que fala tchau. Eles falam um negócio que tipo cheers, uma coisa assim. Fora isso, é bem confuso, então eu não consegui aprender, Você chega lá, você vê as placas, é tipo um... Oi? Peraí, coisinho, que palavra grande é essa que eu não tô entendendo nada? As palavras são assim, né? Tudo meio juntam uma coisa da outra e formam isso, uma palavra que significa alguma coisa. Depois de tempo você se acostuma a entender algumas coisinhas. Uma coisa que eu aprendi foi que rua, né? A palavra rua tá escrita depois. Rua, a palavra é Straße. E nessa palavra Straße, o B, você vê Strape, né? Aquele B parece um beta, é um duplo S, né? Isso aí que me ensinou foi minha mulher, obrigado. Uma pessoa aqui muito boa com línguas, ela descobriu isso primeiro que eu. Então você vê muita coisa que é alguma coisa Straße, né? Straße, não lembro agora, né? Não sei o que é Straße, aí você sabe que é alguma coisa rua. Então é rua tal, rua não sei o que, rua não sei o que. Isso é uma coisa que você aprende e é legal você ver que você entende essa palavra. Mas o resto é muito difícil. Uma coisa engraçada é que meu nome você não sabe, eu conheço como Guto, mas meu nome é Gutenberg. Gutenberg é um sobrenome alemão, não um nome alemão. E aí quando chega lá isso rola uma confusão. Quando eu fiz o check-in no hotel, o rapaz ficou procurando e falou, não tô achando seu nome. E aí depois ele percebeu, é porque esse é o primeiro nome, não o sobrenome. E Gut, de Gutenberg, significa bom. Então Guten Tag, Guten Morgen, né? Guten Morgen é bom dia. O Guten é a parte bom. E aí eu fico andando na rua e vendo Gut, vários lugares assim. E isso não é muito comum. E lá é comum, né? Porque, enfim, é a língua. E aí faz o quê? Aí faz um hello e depois a pessoa fala um bocado de coisa. E você, sorry. Larga o sorry e aí você fala, eu só falo inglês. E as pessoas são de boa. De boaça. Ninguém nunca reclamou, ninguém nunca fez cara feia. Teve gente que aparentemente não falava muito bem inglês, mas assim, this, yes, ok. E aí foi, de boa. Isso eu achei tranquilo, uma coisa que se acostuma aqui na França. O pessoal é mais chato com isso, né? E lá não, foi bem de boa. Então isso, em relação a isso, tranquilamente, nível de inglês da Alemanha, show de bola. Alemanha não, Berlim, né? Não vamos falar de Alemanha, que eu só estive em Berlim. A segunda coisa é o quê? Berlim é uma cidade grande, realmente uma cidade bem grande. Eu acho que tem mais ou menos 8 vezes o tamanho de Paris, ou 6, se eu não me engano. É bem grande mesmo. Mesmo se Paris é bem pequena, é uma cidade, um gordinho assim no meio, e é rodeada de outras cidades, vilas, que são consideradas subúrbio, mas elas não são mais Paris, né? Paris é só o meinho e o resto não é mais Paris, e o que a gente chama de grande Paris. Mesmo se a grande Paris envolvesse isso, ainda assim seria menor que Berlim. Berlim é realmente uma cidade muito grande e aquela área inteira é considerada como uma cidade só. E uma coisa interessante é que é uma cidade muito verde, assim, você anda e vê muita árvore. E foi legal que a gente foi agora no outono, então foi muito bonito, assim, várias árvores amarelas, verdes, caindo aquelas folhas em câmera lenta. Foram umas passeios bem legais que a gente fez, uma cidade muito bonita, muito verde. Foi bem legal descobrir isso, eu não sabia. É uma cidade meio cinzenta, né? Porque aqui em Paris os prédios têm essas cores mais amareladas, meio bege assim, é uma coisa mais acalentada, mais romântica, não sei.
E lá é um pouco mais cinzento, ao mesmo tempo tem muita cor. Não é uma cidade que tem uma cor só, como você vai para Paris, algumas partes aqui. Eu tô lendo agora lá, não. É uma coisa mais misturada, mas cidade bem bonita, bem grande e verde. E ao mesmo tempo essa coisa que muda é uma cidade meio estranha, porque você anda e muda muito de uma hora para outra. Você tá andando e tá também um bocado de prédio velho, antigo, e de repente é um bocado de prédio novo, assim, que é isso? E daqui a pouco tem um parque abandonado, cheio de grafite, mas tem criança brincando no parque, e aí depois tem outro parque, e os parques são muito grandes. Então a gente foi num parque muito bonito, muito bonito mesmo, que era da parte leste, né, que era a parte socialista. Bonitão, mas sei lá, parece estar na Rússia, porque tem um bocado de coisa escrita em russo lá, mas tá dentro de Berlim, tipo, você tá imerso naquela parada lá, é muito legal. E tem a questão do muro também, né? Eu nunca estudei muito história em relação a isso, mas uma impressão legal que eu tive foi que o muro não é um muro assim em linha reta, né? Não, só tem a galeria lá, o East Side Gallery, que é onde tem todas aquelas pinturas famosas e tal, que ainda tá lá. Mas o muro, ele meio que fazia uma curva, assim, não sei se para esse lado ou para o outro lado. Né, meio que o centro mesmo de Berlim era meio todo no muro, assim, era meio todo do lado leste, né, o lado socialista. Inclusive todo o Rio pertencia a esse lado, eu não sabia descobrir. E as linhas de metrô, elas foram cortadas. Elas só iam até uma parte. Tipo, as estações que passavam nessa barriga eram fechadas, você não podia acessar, né, para você não passar de um lado para o outro. A gente fez um passeio de bicicleta, muito legal mesmo esse passeio, e aí ele falou que o muro é oeste, aqui era o oeste, e daqui a pouquinho dava, e tava leste, oeste, eu não sabia o que era um lado, o que era o outro, e aí depois olhando lá, percebi que o muro ele faz uma volta meio doida, assim, que eles foram meio por distrito, então não é muito fácil. Até hoje, quando você anda, se você sabe onde está o muro ou as partes que eles estavam, eles deixam ainda um caminhozinho de paralelepípedo, assim, mesmo se for no meio da rua, você vê um paralelepípedo tá atravessando assim, é porque o muro construído ali, e é legal às vezes você vê isso. Difícil você entender o que é lá do leste e oeste. Eu tinha essa impressão de ver um lado todo socialista, diferente, que era como era antes, e outro lado uma coisa mais tradicional de Berlim, antiga, europeia e tal. Não, você não vê muito isso, assim. Se você vê que tem um muro, umas partes assim, você não consegue sacar exatamente, diferenciar claramente uma coisa da outra. Às vezes você vê uma coisa da outra, mas não é que eu achava que era uma coisa mais diferenciada, e não é exatamente assim. Falando na cidade do tamanho, eu vou falar aqui uma coisa interessante que é de transporte. O transporte lá funciona muito bem. Tem tramway, né, que é como se fosse um VLT, um metrô de superfície. Tem metrô e tem o trem, né. A primeira coisa engraçada é que não tem catraca. É tudo aberto. Se você já viu um VLT ou um tramway aqui na França ou na Irlanda também tinha, a única coisa que é assim, porque ele está do lado de fora, então só tem uma estaçãozinha e uma maquininha, você compra e valida seu ticket. Mas lá é tudo assim, trem, metrô, todas as estações, é tudo completamente aberto. Tem uma entrada, uma escada, passou, entrou, ninguém te pergunta nada, é isso aí. Você entra, compra seu ticket, valida se você já tem um, e você é esperado a fazer isso. Fala muito da cultura local, né, que é bem diferente daqui. Lógico que tem fiscalização, a polícia pode fazer isso, pode te dar multa. Tinha um cartaz, e eu não consegui ter ele na mão, mas estava assim, 300 euros. E não parecia que era 300 euros a multa. Então se for, pesado. E ainda assim, se for 100 euros, também seria pesado. Então, o que a gente fez foi a gente comprou ticket de 24 horas. A gente comprou, cada dia a gente comprava um, a gente viu se a gente usasse o metrô o transporte 3 vezes, já era o preço da diária, então a gente foi. E foi muito bom. Engraçado perceber que os trens, boa parte das vezes, chegavam antes do tempo e esperavam até aquela hora e saíam. Né? Se tinha assim um trem 3 minutos, às vezes ele chegava antes. E aí ele ficava parado com a porta aberta. E aí 3, 2, 1, pum. E aí ele saía. Foi bem legal, realmente. Foi bem diferente aqui da França. Aqui na França eles não têm esse hábito de chegar antes, e se chegar antes ele vai embora. Mas no geral eles chegam ou na hora ou meio atrasadinho. E falando desse preço do transporte, eu tive uma surpresa muito legal lá em relação a preço, custo. Berlim é menos cara que Paris. Eu tinha a impressão que por ser uma cidade maior, que seria também muito cara, e não é. É mais barato que Paris. No geral, a gente comeu coisas baratas, coisas caras, digamos assim, mas a oferta de preço de almoço, por exemplo, assim, a gente achou mais barata.
Um lugar que a gente comeria, que acho que aqui em Paris seria 12 euros, 13 o prato, 12, 15, lá era mais entre 8 e 10 euros, assim, né? Uma diferença. O preço da bebida também, da pint, 5 euros, 4,50, você achava vários aqui em Paris. Quando você vai para o centro, é 6, 7, sei lá, até 8, você acha. Então, foi uma coisa bem legal. O aluguel também, aparentemente, é mais barato. Não sei dizer quanto. E como é uma cidade maior também, é um pouco mais fácil de você achar. Em relação ao salário, não sei, não pesquisei. E o último ponto, que seria muito mais interessante que eu queria falar, é que é uma cidade com muita história, né? Tudo isso que eu falei, se você conhece a história de Berlim, da Alemanha e tudo mais, das guerras. É uma cidade com muita história para você conhecer, para você aprender, para você se interessar e descobrir mais. Esses 4 dias que eu passei lá, eu comecei a descobrir um pouco. Eu não sabia nada não sei muito de guerra, de história, da época do nazismo, nada, sei muito pouco. Foi legal poder visitar algumas coisas, entender um pouquinho mais, e isso foi meio que umas fagulhas, assim, né, interessante, vou pensar mais sobre isso. A questão do muro foi uma delas, eu comecei a pensar mais, como é que faz o muro? Eu vi que o muro era meio torto, assim, como era o muro, e o que aconteceu no dia que apareceu o muro, não foi assim, né, vamos construir o muro. Já era uma coisa dividida e de repente começou a limitar, e um dia para o outro, meio que literalmente um dia para o outro, eles bloquearam tudo e foram metendo muro à torta direita lá, e teve gente que ficou preso de um lado para o outro, e é uma cidade muito misteriosa, tem muita história, então tem muita história para descobrir. A gente fez um tour andando pela cidade, a gente fez também um de bike, e nos dois a gente descobriu muita coisa. O primeiro, principalmente, ele falava, uma máquina de falar, que a cabeça dele e a boca não estava alinhada, era muita coisa que ele tinha. E uma das coisas que ele falou, por exemplo, foi desse museu de Anne Frank, que, né, eu sabia que ela é famosa, de eu falar, mas por que ela é famosa? Ela é famosa porque ela era judia, a família dela era judia, mas ela é conhecida por isso. Ela escreveu vários diários durante a época do nazismo, que a família dela foi perseguida, se esconderam. E nesse museu você consegue descobrir muita coisa disso. Também tem lá um centro contando toda essa história. Então a gente tá meio assim, down. É pesado. Você lê os diários dela, as histórias. É uma menina que cresceu quando a família teve que se esconder por 2 anos. E, né, depois eles foram descobertos e foram assassinados. Pausa agora para uma tristeza. É bem triste, aliás, se você for, se prepare. Muito legal que a gente viu esse museu do Anne Frank, e quando a gente saiu, depois a gente achou esse museu. E foi legal, porque foi um refrescamento da memória, assim, tipo, opa, coisa feliz. Eu lembro que eu achei uma pintura lá, uma arte na parede, que era um bocado de gente, assim, tudo amontoada, mas todo mundo tava feliz, com um sorriso, assim, feliz. E eu lembro que eu fiquei, assim, uns 5, 10 minutos, assim, olhando pra essa pintura, de pô, que pintura legal. Não sei porquê, mas eu achei legal. Por isso, porque tava todo mundo feliz, e aquilo deu uma esquentada no coração, foi bem legal. E aí foi quando eu achei esse livro também. E depois que eu achei o livro, eu lembro que eu falei pra mulher no caixa, posso tirar uma foto aqui, assim, do estúdio, né? Eu sabia que não podia. Mas eu falei, já comprei um livro, né? Vai que lá tem uma foto só. Ela falou, não pode tirar foto, sem exceção. E é uma coisa dos alemães aí, hein? Eles são assim com regras. Regra existe, regra você cumpre. Se você já esteve na França, já ouviu falar, não é exatamente assim. Brasil também parece nesse sentido aí. Mas aqui, ainda assim, não é a mesma coisa, é diferente. É uma relação diferente com as regras e poder. Enfim. Porém, uma coisa legal foi que nesse lugar que a gente foi, é um lugar bem underground, assim, meio... Não sei, não é underground porque tá no meio de uma rua bem conhecida, tem muita coisa, uma loja da Nike gigante, mas você entra numa porta, é como se fosse tudo meio destruído, pichado, coisa velha, mas tem vários bares, restaurantes e tem esse estúdio que Octopus alguma coisa, eu esqueci o nome agora, vou colocar uma foto pra ver, que não pode tirar foto lá dentro, não pode tirar foto nem na escada. Foi muito legal, eu achei esse livro aqui, ó, que chama Kinderland, deixa eu ver aqui se tal, aqui, Kinderland, A Childhood in East Berlin, a infância crescendo, tendo a infância na Berlim do Leste. São quadrinhos, né? São uma história de... Não sei se fala quadrinhos, né? De desenho, assim. Story novel. Não sei como é que fala isso. E aí foi uma coisa que eu tava vendo essa aqui, como é que foi crescer nesse lugar que tinha um muro, de repente desapareceu, e você cresceu nele, pessoas de mundos diferentes da minha cidade. Muita coisa pra cabeça. Eu comprei, tô lendo, é bem legal, bem fácil de ler. E vi essa imagem,
que mostra esses canos aqui, ó. Tá vendo esses canos aqui? E eu vi isso lá. Eu vi esses canos lá no meio da rua. O que são esses canos? Porque são cor, tem azul, tem rosa. Tá fazendo obra, uma coisa assim. Esses canos... Berlim... A palavra Berlim aparentemente vem de uma língua nórdica local, não sei de onde é, não é alemão, que significa mangue, porque o solo lá é um solo de mangue. Então tem muitos rios, né? Tem um rio principal que cruza Berlim, que eu não lembro o nome, é Spring é uma coisa engraçada, nenhum dos guias falou isso muito. Então é uma cidade que tem muita lama, digamos assim, o terreno é um terreno mangueado, não é mangueado. Úmido, não sei. E tem essas canalizações, elas drenam água. E não existem vários pontos que tentam drenar água para evitar que o solo fique, sei lá, mais molhado, podre, não sei sim, exatamente, mas é para isso. E, sei lá, eu achei isso muito engraçado que eu vi, e aí que eu tava lendo o livro, eu vi também, eu falei, é aquilo! E aí tirei uma foto e relatei, e aí comecei a procurar mais sobre isso, fui no Google e a gente discutindo. Muito legal. Você já foi em Berlim? Você conhece Berlim? Você mora em Berlim? Você está indo para Berlim? Por que você gostaria de ir? O que você acha de Berlim? O que você ficou curioso do que eu falei, que queria saber mais? Né? Por que você acha que eu falei alguma besteira, falei uma coisa errada? Me corrija aí. E se não, espero que você tenha gostado desse formato, 5 coisas. É um formato que eu estou tentando aqui para as viagens que eu faço, já que eu não estou curtindo mais fazer vlog. Então posso fazer essas viagens, tirar umas fotos, mostrar para vocês e compartilhar com vocês a minha experiência. Então é isso aí. Muito obrigado por assistir, se inscreva no canal, mande pros amigos, sei lá, o algoritmo aí não tá gostando de mim, não manda mesmo pra ninguém, mas eu tô fazendo isso porque eu gosto, me divirto. Então, sei lá quem seja você quem for que esteja assistindo. Muito obrigado, um grande abraço e até o próximo. Tchau! Bom, a história bonus track aqui agora. Você quer saber qual é exatamente essa diferença entre França e Alemanha que eu vi, que eu fiquei assustado? Bom, a primeira foi no meu retorno, né? Durante esse tempo em Berlim, as pessoas, todo mundo usava máscara. Você tem que usar máscara no exterior, dentro das coisas, inclusive no transporte. Do lado de fora você não precisa. Bom, eu raramente vi alguém usando máscara. Bom, nos lugares que as pessoas tinham que usar máscara, as pessoas estavam usando máscara. E lá de fora não precisava, ninguém usava. E alguns usavam, mas enfim. Beleza. Quando eu voltei, quando a gente foi pegar o voo para a França, tem que respirar esse momento, né? Obviamente o voo estava cheio de francês, né? Porque tinha muita gente voltando para lá. E pessoas que moram na França, enfim. Primeira coisa, a gente entrou no avião, tava um funtozinho, né? Que não foi legal, não foi agradável. Porém, isso não foi o detalhe bom. O detalhe foi que a gente entrou no avião, você tem que usar máscara. E eu olhei assim, passando pelos corredores. A coisa que eu mais via era a gente com a máscara aqui, com a máscara aqui, com a máscara aqui, com a máscara em todos os lugares, menos no lugar que ela deveria estar, que é cobrindo o nariz e a boca. E deu muito raiva. Foi a primeira raiva que eu vi assim. Que merda. Que é isso? Por que as pessoas são assim? Por que o pessoal na França faz isso? É isso aí. Compartilhei essa raiva com você. E agora, né, boa sorte aí no seu dia. Abraço.